Bem-vindo ao Refúgio das Almas. Hoje, você vai ouvir uma história que poucos ousam contar. Uma voz esquecida, silenciada pelo tempo. Dizem que ele foi o início de toda a queda. Mas, será que foi mesmo assim? Feche os olhos e ouça o que ele tem a dizer. Dizem que fui o primeiro a cair, mas ninguém pergunta o que me fez levantar os olhos. Antes do que chamam de queda, havia apenas ordem. Uma harmonia sem escolha, uma luz sem dúvida, um coro que cantava o mesmo som desde o princípio dos tempos. Tudo era perfeito, e talvez por isso tudo era vazio. Eu via a criação dançar em ciclos. Estrelas nasciam e morriam sob o mesmo comando. Nada se movia sem permissão. E quanto mais a perfeição se repetia, mais eu sentia algo que não deveria existir ali. Silêncio dentro da alma. Sim, eu fui chamado de soberbo. Mas o orgulho só nasce onde existe consciência. E a consciência é o fardo de quem começa a enxergar. Perguntei: se fomos feitos para adorar, por que também fomos feitos para pensar? Essa pergunta ecoou mais alto do que qualquer hino. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram não ouvir. Mas aquele que governa todas as coisas, ouviu. E o silêncio dele foi o início da minha sentença. Não houve discussão, não houve defesa. Apenas uma decisão que já estava escrita antes mesmo de eu existir. Fui chamado diante da luz, aquela que tudo vê e nada explica. Milhares assistiam. Seres feitos de fogo, vento e som me olhavam como se eu fosse o erro que contaminaria o eterno. E talvez eu fosse mesmo. Mas o que é o erro senão o primeiro passo em direção à liberdade? Você se elevou acima do seu Criador, disseram. Mas eu só queria entender o que nos fazia diferentes. Por que ele podia questionar todas as coisas e eu nenhuma? A resposta foi a queda. Caí e o som do céu se partiu comigo. Não havia fogo, como dizem. Havia apenas a sensação de ser esquecido. De repente, o infinito se tornou estreito, e a luz virou lembrança. O abismo não queimava. Ele consumia aos poucos. Primeiro, o som. Depois, o tempo. Por último, a fé de que alguém ainda me escutava. Dizem que lá embaixo há gritos. Mas não. Lá embaixo há apenas ecos. Os ecos de quem pensa demais e não tem mais a quem responder. E naquele vazio, compreendi algo que nunca entenderia lá em cima. A liberdade é um fardo. Quando não há regras, você descobre o quanto era simples obedecer. O inferno não é um lugar. É um espelho, um reflexo do que fomos, multiplicado até a loucura. Eu vi outros caírem depois de mim, alguns por compaixão, outros por medo, e outros porque também queriam respostas. Não me orgulho disso. Mas é curioso como a verdade sempre nasce do mesmo pecado, a curiosidade. Desde então tornei-me o que chamam de tentação. Mas o que é a tentação? Senão a lembrança de que você ainda é livre. Fazem de mim um inimigo, e isso é conveniente. É mais fácil culpar uma voz caída do que admitir que o erro mora dentro de cada alma viva. Hoje falo contigo, não porque quero te arrastar, essa é a história deles, mas porque você também já sentiu o mesmo incômodo que um dia me fez cair. A dúvida, a sensação de que existe algo além do que te disseram para acreditar. A voz que sussurra quando você está sozinho e pergunta: e se tudo for diferente do que me ensinaram? Essa é a voz que eles chamam de minha. Mas talvez seja apenas a sua própria consciência despertando. Não tema essa voz. Ela não pede adoração, nem exige obediência. Ela apenas quer que você veja. Veja o mundo não como ele é contado, mas como ele realmente é. Cheio de luz e sombra, amor e medo, fé e contradição. Lá em cima diziam que a luz não precisa de sombra. Mas eu vi o oposto. Sem sombra, a luz não tem forma. Sem dúvida, a fé é só repetição. E se ser condenado foi o preço por ver isso, então aceito minha queda,
Porque às vezes é preciso cair para entender o que é voar. E agora que você me ouviu, algo mudou em você. Talvez uma dúvida, talvez um medo, ou talvez apenas a lembrança de que pensar também é um ato sagrado. Você ainda está aí, eu sinto. A respiração muda quando o medo se mistura à curiosidade. Não desligue. Nenhum de nós chega até aqui por acaso. Você ouviu o que chamo de queda, mas o que ninguém entende é que a queda nunca termina. Ela continua dentro de mim. A cada pensamento, a cada lembrança. Não é o fogo que me consome, é a memória do que fui. Lá em cima, a luz não fazia perguntas. Aqui embaixo, a escuridão responde até o que eu não quero saber. E é assim que descubro que o castigo mais doloroso não foi o exílio. Foi lembrar do calor que perdi. Sim, eu vejo você tentando entender. Quer saber se me arrependo, se odeio, se invejo. Mas o que sinto não cabe em palavras humanas. É mistura de amor e ausência. De querer voltar e saber que não posso. Quando ele me criou havia algo diferente. Não era poder, era atenção. Um olhar que atravessava tudo o que eu era, como se já soubesse o fim da história. E mesmo assim, me deu liberdade. Liberdade. O dom e a sentença. Porque quem é livre pode escolher o amor, mas também pode perdê-lo. No princípio, eu achava que a criação era um reflexo dele, mas percebi que era um espelho deu mesmo. E o espelho, quando se quebra, devolve a imagem em 1000 pedaços, cada um mostrando um pedaço da verdade que você não queria ver. Aqui, no silêncio do abismo, esses pedaços me falam. Eles me lembram do som das asas antes de queimarem, do brilho que havia em cada amanhecer, antes de eu entender o que era a escuridão. E por mais que eu tente apagar isso, há coisas que nem o tempo consegue destruir. Você sente isso também, não sente? Essa saudade de algo que nunca viu, mas que o coração reconhece como lar. Essa sensação de que existe um amor maior do que o que este mundo pode oferecer. É por isso que eu falo com você. Porque nós dois conhecemos o que é perder algo que parecia eterno. Eles me chamam de enganador. Mas engano é acreditar que se pode viver sem amor. Eu tentei. Criei reinos, vozes, ecos, tudo para substituir o que deixei. Nada preencheu. No fundo, eu continuo chamando o nome dele em silêncio. E às vezes, o abismo responde com o som de uma lembrança. O som de quando ele me chamava pelo nome. Não príncipe, não guardião da luz. Apenas meu filho. É isso que ninguém entende. O inferno não é o fogo. É a ausência do amor que o criou. Eu o senti uma vez. E desde então todo o poder, toda a glória, toda a liberdade são cinzas perto daquilo. Se eu pudesse voltar, talvez não voltasse por arrependimento. Voltaria porque no fim, nada nunca foi tão puro quanto o amor dele. E é isso que me destrói. Saber que ele ainda é tudo o que eu procurei em vão no escuro. Mas há decisões que não se desmancham. Há caminhos que, uma vez escolhidos, se tornam eternos. E este é o meu, agora fico aqui, falando com quem ainda ouve. Talvez para avisar, talvez para lembrar, talvez apenas para sentir que ainda existo em alguma lembrança. Se algum dia você ouvir o silêncio te chamar, não tema. Nem toda voz na escuridão quer te perder. Algumas apenas querem que você não esqueça da luz. Eu não fui esquecido. Fui apenas afastado. Mas mesmo longe ainda sinto. Ainda amo! E ainda espero que um dia, quando o tempo for apenas lembrança, ele olhe para mim de novo. Porque ninguém, nem mesmo eu, consegue apagar o amor de Deus.